Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos com mais um Ineditados Conversas para Além do Livro aqui na UniFM 107.9. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nós estamos aí com várias novidades para a Feira do Livro. Feira do Livro de Santa Maria inicia esta semana, dia 22 de agosto, e vai até dia 6 de setembro. Nossos lançamentos acontecerão no dia 3 de setembro, a partir das 16 horas. Então, nossas redes sociais estão aí a mil com os lançamentos, com as novidades, com as promoções. Tivemos aí semana passada a equipe da livraria, falando aqui, na verdade, a Patrícia, né, representando a equipe da livraria, para falar sobre esse movimento todo, os brindes, os descontos, enfim, escute o nosso episódio passado e esteja lá conosco no dia 3 de setembro, a partir das 16 horas, né, olha, anota aí as nossas redes, @livraria e grife UFSM, @editora UFSM e aqui, @ineditados podcast. Eu sou Jéssica Dalcin e hoje estamos com uma convidada que já esteve aqui conosco no episódio número 80 e vai conversar um pouquinho hoje sobre seus movimentos, suas ações de extensão e livros que estão aí pululando, né? Nada mais, nada menos do que 4 edições que estão enfileiradas aí. A professora Luciane Sanchotene, da Educação Física. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jéssica. Eu estava comentando com a Jéssica, já estou me sentindo em casa aqui. Fico muito feliz. Até por ser conselheira da editora, hoje como conselheira da editora, fico muito feliz e orgulhosa de poder falar sobre essas obras, que teremos recorde este ano. Teremos 21 livros lançados pela editora da UFSM. Fico muito feliz de estar dentro dessas 21 obras que serão lançadas. Nós tivemos aí uma parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, né, encaminhando alguns materiais de editais deles, né, que já estavam vigentes. Então, isso resultou numa efervescência de títulos e temas que até fogem um pouco do tipo de produção que a gente acaba fazendo mais teórica, né? E essa é a grande marca, não só desses títulos como todo, mas da tua ação, né, dentro da instituição. A gente, no episódio passado, né, no episódio 80 que tu participaste, a gente fez uma conversa falando mais, um pouquinho mais assim da tua biografia, mas eu acho que é interessante fazer um pequeno recordatório, porque tu sempre foi, né, tutora da residência multiprofissional, preceptora, e da outra vez a gente falou também dessa orientação que agora também é um dos títulos, né, da saúde do servidor, fazendo os exercícios laborais nos setores. Como é que isso... e agora tu está como coordenadora... Coordenadora do curso de Educação Física. Então, imagina, olhando assim no teu currículo, passando o olho por cima, assim, são mais de 30 anos de experiência. Mais de 30 anos. Né? Quase me aposentando, inclusive. Então conta aí um pouco dessas atividades que, em alguma medida, se coadunam e se conversam, né, para que gerem, por exemplo, né, um dos títulos, acho que vamos começar por ele, que é Saúde do Servidor, Trabalho Remoto e Presencial, porque daí a gente pega ele como pano de fundo para trazer um pouco disso que está figurado nele, mas que permeia toda a tua experiência docente. Sim. E administrativa também, né, em certa medida. De gestão. Eu posso te dizer assim, que desde que eu entrei no primeiro semestre do curso de Educação Física, lá em 1992, eu já fui trabalhar com extensão. Uhum. Depois que a gente se forma e que eu tinha já a intenção de ser professora universitária, de seguir a vida acadêmica, enfim, tu te dedica muito mais à pesquisa. Mas, eu fui muito rápido, porque eu acabei o doutorado num mês, no outro mês abriu o concurso, eu passei em primeiro lugar, então também rapidamente assumi
Claro que até em função de pós-graduação, eu fui 8 anos coordenadora da pós-graduação, a gente não pode nem deve esquecer a pesquisa. Tanto é que a nossa tríade alicerçada seria justamente trabalhar o ensino, pesquisa e a extensão. Mas o nosso objetivo no NEMA-EFES, que é o grupo de estudos que eu coordeno, que é o guarda-chuva de todas as outras ações, como o movimento, esporte universitário, o próprio Pró-Saúde, Blitz da Saúde, enfim, o objetivo do NEMA-EFES é trabalhar graduação, pós-graduação de forma multidisciplinar, com ênfase na extensão, a pesquisa derivada da extensão e o ensino servindo a extensão também. Eu gosto, Jéssica, os meus alunos mexem que eu gosto do pé no barro, eu gosto da comunidade. A questão da residência mesmo, eu gosto de ir na unidade básica de saúde, tu saber que está acontecendo de forma multiprofissional mesmo, dos projetos no próprio hospital universitário, saber que a educação física está atuando junto com a enfermagem, com a medicina, que o aluno da graduação está tendo contato com a físio, com a TO, em diferentes áreas, em ambientes de trabalho, né, dentro da grande área da saúde. Então, eu sempre gostei. Aqui na UFSM, especificamente depois, como docente, o primeiro projeto que a gente trabalhou para, primeiro, atender o que seria o nosso trabalhador, que a gente chama de servidor. Eu digo, eu tenho uma coisa do trabalhador ainda, para mim é o trabalhador da UFSM. Foi um projeto junto com o professor Jadir Lemos, que foi meu professor também na fisioterapia, justamente para levar a ginástica laboral para a lavadeira, para a passadeira do USME, que era aquele profissional que ficava horas em pé, porque era um ambiente que a gente estava mais, que era a nossa realidade. Depois, mais adiante, a gente conseguiu, como hoje, né, nós temos a ginástica laboral em todas as unidades da UFSM. Só não tem ginástica laboral a unidade que não quer, porque nós temos estagiários, temos bolsistas, alunos que já fazem estágio especificamente na saúde do trabalhador. O que nos assustou muito na época da pandemia, e foi um dos objetivos deste trabalho, que seria a saúde do trabalhador, tanto de forma remota como presencial, é a dificuldade do trabalhador de dar pausa em casa. Ou de ter o ambiente. Então, o que parecia assim que para muitos, é muito mais fácil trabalhar em casa. Se tu não tem um ambiente saudável para te trabalhar, uma boa mesa, uma boa cadeira, uma boa iluminação, se mesmo em casa tu não faz os teus momentos de pausa, de hidratação, até a respiração. Às vezes tu vai para frente do computador, tu não respira adequadamente. Se tu não respira adequadamente, um músculo chamado diafragma, ele não se exercita o suficiente até para manter a tua postura. E a gente começa a se curvar. Quando eu falo, até quando eu estou dando aula de educação postural, que é uma disciplina, eu digo para os meus alunos, como é que vocês estão sentados agora? Estão sentados com os isquios ou estão sentados com a lombar? Então, essa puxadinha de orelha continuamente, que muitas vezes em casa tu não tem quem faça. E quando tu vê, tu tá envolto numa má postura, numa péssima respiração, numa alimentação que não é adequada, se tu tá trabalhando e tu tá comendo, tu não para comer. Então a gente achou que mesmo após o término da pandemia, como nós mantemos hoje trabalho remoto em várias empresas, instituições públicas também, da importância do trabalhador ter esse material que fala sobre a saúde do trabalhador, sobre exercícios laborais e funcionais que ele pode fazer no horário, nas pausas, no pós-trabalho, no pré-trabalho, para se preparar para as jornadas de labor. É importante destacar que dentro quando nós tínhamos ali um início de pandemia, que nós não sabíamos nada, né? Não sabíamos nem exatamente quanto tempo ia durar, ficávamos nos projetando, daqui 15 dias, daqui 20 dias, né? Daqui 2 meses, e daqui a pouco aquilo lá virou 1 ano, 2 anos. A situação de tensão já estava, entre aspas, normatizada. As pessoas estavam tensas, e aí se soma com essas questões de trabalho, que são, né, que é a da postura, da apreensão de dentes, né? Atenção, ansiedade, cervical. Então, tem algumas palavras-chave que tu usa no material, né? Que tu e os demais autores usam nos materiais. Por exemplo, ergonomia.
né? Que é um estudo, enfim, ergonomia é aquele estudo da relação da pessoa com o seu contexto laboral, inclusive, mas de atividade, né? Do contexto de interação do ser com o ambiente, né? Como é que ele lida, a altura da mesa e tal. As pessoas, eu sou diferente de outra pessoa, quer dizer, o ideal seria... A altura da tela, tudo. a cadeira, e às vezes a mãe saía da cadeira, liberava para o filho, então a mãe com 1,60 m liberava para o filho, deu 1,30 m, ou o filho do 1,80 m usava a mesma cadeira. Então foram adaptações que muitas vezes não foram feitas, as pessoas nem sabiam que deveriam fazer essas adaptações, né? E então era aquela coisa, né, que já falamos também em outros momentos, a situação que é familiar, que é doméstica, que é pontual, né? Muitas pessoas dentro de casa, lá no seu ambiente familiar, regulam o tempo de ficar no computador. Por que não? Porque esse é o tempo do trabalho. Agora eu estou em casa, eu quero descansar, eu quero tirar os olhos da tela, aquela coisa. E, na verdade, durante a pandemia isso se inverteu. E nós não fomos devidamente preparados ou conscientizados, né, enfim, para fazer essa transição. Foi tudo muito abrupto. Então, eu, olhando o material, percebo que isso dá a questão da consciência corporal, que é muito importante também, da pessoa dar-se conta, né, que às vezes aquela dor que ela está sentindo reiteradamente é por causa de uma situação, não está acontecendo quando a dor dói. É de antes. Não, e o corpo fala e a gente não escuta. Isso é o pior de tudo. O corpo dá sinais. Às vezes, nem sempre começa com dor. Às vezes começa com formigamento, cãibra, dormência. Quer dizer que quando chega a dor, o corpo quer dizer assim, ó, para. A dor é para. E muitas vezes nós não paramos. O que a gente faz? A gente compensa com outras partes do corpo que ainda não doem, até tudo aquilo se espalhar e o corpo inteiro estar comprometido. E, infelizmente, quando tu tem essa jornada em casa, ou felizmente, que tu tem que ficar corrigindo a altura da tela do computador para a tua altura, né, para seguir a linha do teu olho, e tudo que todos os estudos que a ergonomia traz, de cálculo, inclusive, para saber se o teu pé não está pendurado, se a tua perna não está cruzada, que a gente não pode ficar com a perna cruzada. Acabei de descruzar a minha agora. Geralmente eu vou falando e as pessoas vão se cuidando. A própria questão da respiração, do inspirar pelo nariz, expirar pela boca, aquele momento que tu para, que tu faz uma mobilidade com o pescoço direito e esquerdo, que muitas vezes a gente não faz, e a mobilidade é importante para poder lubrificar as articulações. Deixa eu dar uma espichada. É importante, não é só quando tu tá dirigindo. E o bom é que despertou também nessas nossas orientações de cuida a altura da cadeira, cuida como é que teus pés estão colocados, também despertou como é que eu sento na mesa para comer. Qual é a altura da mesa que eu tenho para as minhas refeições? Qual é a altura da cadeira? Então, essa questão da ergonomia é interessante, que muitas vezes começa no ambiente de trabalho e tu leva para casa, tu faz o contrário. Eu mexo com os meus alunos. Aqui a gente está falando de postura, na minha frente vocês sentam direitinho, aí vocês chegam em casa, vocês jogam no sofá de lado, com a mão ainda embaixo da orelha, né? Propiciando e aumentando uma escoliose, uma cifose, deita na cama, decúbito ventral, né? De barriga para baixo, mexe o notebook, aquele pescoço que fica forçando uma hiperlordose e assim por diante. Então, a gente tem que procurar cuidar sempre, não é só na universidade, não é só no trabalho, quando vai sentar para comer, quando vai assistir televisão. Então, os nossos vícios posturais, eles causam disfunções musculoesqueléticas, o que é muito preocupante. Então, nessas duas cartilhas que a gente vai lançar agora na Feira do Livro, pela editora da Pró-Reitoria de Extensão, uma cartilha é a saúde do trabalhador e a outra é a educação postural para professores e estudantes. Então, e não foi assim, nós até começamos escrevendo elas, mas são grupos separados. Sim. Tanto é que a da postura, nós temos o pessoal da fisioterapia em maior número, o pessoal da educação física, e na da saúde do trabalhador foi a terapia ocupacional com a educação física.
Então não foram os mesmos os organizadores, sim, mas não foram os mesmos autores, e uma vai complementar a outra e vão ser lançadas junto, o que é muito importante. E dentro dessa mas o professor também é um trabalhador. É que especificamente nessa cartilha a gente fala daquele profissional como o professor que passa o dia inteiro em pé, ou a maior parte do dia em pé. Isso, nós temos são pequenas diferenças, né? Enfim, mas a gente sabe, são todos servidores públicos dentro da instituição, a caracterização é do servidor público, mas existem questões, enfim, laborais próprias, e quando a gente vai dar uma olhada no material, tem toda uma introdução teórica explicando essas diferenças. Sim. E depois tem uma série de sugestões, de exemplos, de exercícios. De exercícios. Que leva para todo um lado prático, quer dizer, a pessoa pode ir, inclusive, lendo e fazendo. Enquanto lê, né? Estica, conhece, para ir conhecendo o corpo conforme aquele exercício, aquela manobra, né? Sugerida. A pessoa já pode fazer a leitura e testar para ver como é que é. E esse é o objetivo, e compartilhar, porque é tudo gratuito, né? Exato. Compartilhar para outras pessoas também. Até a leitura é ativa, é isso que eu achei interessante, assim, é uma leitura dinâmica. E nós tentamos colocar ali fotos dos nossos alunos mesmo executando, então a gente não pegou, por exemplo, o corpo mais bonito da menina, o corpo mais... Não, nós pegamos pessoas comuns, como nós, justamente para mostrar o que a gente, o que podemos fazer. Então, tirar aquela coisa do corpo atlético. O exercício... Não, a gente está discutindo, não é uma questão da estética, é uma questão de saúde. A importância de exercícios compensatórios, a importância dos exercícios de mobilidade articular, a importância dos exercícios de força, que a pessoa pensa muitas vezes que o exercício compensatório, o exercício laboral, ele é basicamente alongamento e mobilidade articular. Nós precisamos fazer força, nós precisamos de músculos fortes para sustentar, no mínimo, a nossa postura, para sustentar a nossa cabeça. Eu fico pensando, não sei se tu verifica isso na tua prática, mas durante muito tempo se via a questão de ir na academia como algo, porque eu vou ficar forte, porque eu vou ficar bonito. E eu percebo uma mudança nesse pensamento da pessoa da terceira idade que quer fazer um exercício, que ela quer se tornar autossuficiente, que ela quer pegar o neto no colo, ela quer carregar as compras com mais tranquilidade. Às vezes não é nem para ganhar uma grande massa muscular, é para perder o medo de fazer determinadas atividades, porque já vinha ficando com um medo de subir uma escada muito, muito alta, muito longa, subir em alguma coisa, e isso vai sanando até a parte psicológica, né? Vai reforçando isso. Isso aí é tão importante tu comentar, porque é uma coisa que nós trazemos tanto nos livros como nos projetos, nas cartilhas, a importância do exercício físico para todas as pessoas, até para aquelas pessoas que têm doença crônica. Não fazer exercício físico para um reumático, por exemplo, vai triplicar a dor desse reumático. Tenha ele artrite reumatoide, espondilite anquilosante, as pessoas com fibromialgia que fazem parte dos nossos projetos hoje, que nós citamos no livro também, e numa das cartilhas, no livro que vai ser lançado pela editora da Pré, que a gente trabalha com públicos especiais, nós trazemos também vários exercícios que a pessoa pode fazer em casa. Se está chovendo, tem o medo de cair, e o medo existe, principalmente do reumático, prefiro não sair de casa. Não sair de casa não quer dizer que tu não vai fazer exercício. Então, tu tem a tua rotina que tu faz lá no projeto, que tu faz lá na academia, mas em casa existe uma rotina básica que tu pode fazer, de agachamentos, de exercícios de isometria, de exercícios que tu precisa fazer para deixar mais forte o teu reto abdominal, por exemplo, que também é um alicerce da postura, junto com o ilho-psoas, com o diafragma. Então, o nosso objetivo é justamente esse, deixar claro para a pessoa que não fazer o exercício físico vai aumentar
expressar a tua dor. E ter a dor não é a justificativa para não fazer. O que antigamente o idoso dizia, o paciente com doenças crônicas dizia, eu não vou sair porque para academia é perigoso. Não, é perigoso não fazer o exercício físico. E nós vemos muitos idosos na academia hoje, muitas pessoas que procuram exercício físico como um tratamento, um complemento do tratamento que já faz, ou com remédios, né, outros fármacos, enfim. E tu vê, pela primeira vez, eu posso dizer que eu vejo hoje os médicos trabalhando com o profissional da educação física e com o fisioterapeuta, ou no pré-operatório, no pós-operatório, ou nos tratamentos a curto, médio e longo prazo. O que o teu médico falou? O que o teu professor lá da academia falou? Essa troca é fundamental. Enquanto não houver essa troca e a humildade de uma profissão aprender com a outra, só quem perde somos nós. Só quem perde são os alunos, clientes, pacientes, enfim. Então, é lindo. E isso começa desde a graduação. E nós, professores universitários, a gente tem que incentivar isso nos nossos alunos. Esse trabalho multiprofissional, porque se eles aprendem a fazer isso durante toda a faculdade, a respeitar o teu colega do outro curso, profissionalmente, Jéssica, ele vai fazer isso também. Isso eu tenho acompanhado ao longo desses meus alunos que já se formaram, que trabalham e são excelentes profissionais hoje também. Conta um pouquinho do que é, porque a gente falou só na sigla, né, em NEMA-EFS, é o Núcleo de Estudos em Medidas e Avaliação de Exercícios Físicos e Saúde. Isto. O que é a ação desse núcleo e como é que ele... Enfim, porque são vários projetos que ele gerencia, né? Isto. Tá, o NEMA-EFS, então, ele está fazendo 25 anos em 12 de março de 2026. Ele faz aniversário de 25 anos. O NEMA-EFS é um grupo de estudos, então, foi criado por mim e pelo professor Érico Felden, que hoje é titular da UDESC, lá em Florianópolis, fazia parte do meu grupo de estudos. O nosso objetivo era trabalhar exercícios físicos, avaliação e orientação dos exercícios físicos para públicos especiais, que para a gente fugir do que já existia muito e ainda existe no Centro de Educação Física, os atletas, as equipes desportivas, e não desmerecendo, muito pelo contrário, mas deixando a educação física e o exercício físico e a saúde meio em segundo plano. E aqui uma questão mais, quando a pessoa vai para esse lado da elite de um esporte, nem sempre, e aqui me corrija se eu estiver errada, mas é isso, nem sempre a saúde... Pelo contrário. A performance é o que é o destacado. Isso aí. Né? Nem que para isso, como acontece em vários esportes, a pessoa precisa estar em desidratação para atingir um outro patamar Muitas de vezes alguma compete doente, com dor, com machucado. Foge da vida real, né? Então... O atleta é outro papo. Então, o nosso objetivo seria trabalhar com medicina preventiva, com avaliação, prescrição do exercício físico, ajudar nos tratamentos, né, trabalhando, então, com pessoas com doenças crônicas e também gestantes, que é um trabalho que nós fazemos, e manter manutenção dessa saúde. Então, prevenção de doenças, manutenção da saúde e no auxílio aos tratamentos de forma multiprofissional. Quando nós... Já se pensava isso 25 anos 25 atrás. anos atrás. Quando a gente fala hoje em multiprofissional, transdisciplinaridade, são temas que a gente vê muito assim de... Parece que 2010 para cá, né? Mas, enfim, à frente do seu tempo. Aí na época, inclusive, o meu orientador, professor Cândido Simões Pires Neto, aposentado, mas é vivo ainda, ele estava voltando dos Estados Unidos, ele disse assim, gente... Genial, não vi nem na USP, a referência que ele usou, né? Não vi nem na USP, mas vamos ver se o pessoal aparece. Aí nós colocamos, na época não tinha muito celular, e-mail também, né? Era início de tudo, né, Jéssica? Nós colocamos no RU, então de diferentes áreas, quem tivesse... Gente, na primeira reunião tinham 54 pessoas. Excelente. Enfermagem, físio, medicina... E depois eu acabei o doutorado, na sequência eu entrei e nós demos continuidade. E aí o Érico passou no concurso em Florianópolis, foi morar, mas até hoje ele faz parte, ele tem um grupo dele em Florianópolis, que eu faço parte como pesquisadora, e ele continua fazendo parte do NEMA-EFS como pesquisador também. Então ele é um guarda-chuva onde todos os outros projetos, o Blitz da Saúde na escola, onde a gente avalia o peso da mochila dos alunos, se a mochila ultrapassa 10% do peso corporal, ele ganha um cartão vermelho, vamos diminuir essa mochila, o que
tem nessa mochila que tá demais. A gente quer fazer um Blitz da Saúde no FSM agora. Deus o livre, me avisa antes. E a gente vai invadir os locais que vocês menos esperarem para ver como é o peso da bolsa que está carregando, enfim. E assim como o Pro Saúde, que é esse projeto gigante que nós temos com a Pró-Reitoria de Extensão, o Movimenta, que atende também os servidores da UFSM, o Esporte Universitário, que atende os acadêmicos do ensino médio e do ensino superior. Então, estão todos dentro do NEMAEFS. Eu estava mexendo com o Luciano Schuch, e se tu para pensar os projetos de desenvolvimento institucional, eu sou a orientadora da educação física de todos eles. Eu digo, olha, se depois de uma avaliação da tua gestão chegarem à conclusão que não está boa a parte dos exercícios físicos, eu vou ser 100% culpada. Mas penso que não, porque nós temos projetos que atendem os servidores, projetos que atendem os alunos, agora os servidores também estão sendo contemplados na antiga reitoria, junto com o Pro Saúde, com vagas para os aposentados. Então, a gente tenta trazer o exercício físico de forma importante e indispensável para uma vida saudável para toda a comunidade universitária e para a comunidade externa, para ter essa troca com a universidade. E justamente, semana passada, eu acredito que tu esteve aqui no programa segunda, do Pedro Pereira, né? Faz uma semana. Faz uma semana. Falando também de todos os espaços que são abertos para a comunidade acadêmica, uma vez que o que nós temos ali é um ginásio, né? É um estádio, é um espaço polidesportivo em que as pessoas são convidadas a fazer uso de todos os recintos. Só que, infelizmente, nem sempre é possível, por limitações financeiras, né? Fazer a oferta plena, mas ainda assim, nós seguidamente somos motivos de notícia sobre a referência, a qualidade da infraestrutura que nós disponibilizamos aqui para público externo, né? Inclusive também para atletas e pessoas que vêm treinar. Então, acredito que a gente tem no Centro de Educação Física e Desportos como um todo até um formato de cartão postal para um público específico, né? Para um nicho específico da própria instituição, né? E eu te digo assim, se nós tivéssemos um centro de educação física duplicado com mais 4 ginásios, nós temos 4 ginásios, né? Ginásio 1, 2, 3 e 4. Se nós tivéssemos mais 4 ginásios e nós tivéssemos mais uma piscina térmica que funcionasse de manhã, de tarde, de noite, nós teríamos público para atender em todos os horários e com suplentes. Como Santa Maria é carente desses espaços públicos, principalmente piscina térmica. Todo mundo me pergunta, mas tu não vai te aposentar, eu não acredito que tu vá te aposentar. Olha, se me dissessem assim, Luciane, tu te aposenta e vamos fazer um projeto para construir uma piscina térmica pública em Santa Maria para atender toda a comunidade de Santa Maria, eu caía de cabeça nesse projeto. Porque como faz falta uma piscina térmica, além da nossa, da UFSM, para atender a comunidade. Porque nós, quando ela está funcionando em toda a sua capacidade, nós atendemos pessoas das 7 da manhã até de noite e sempre nós temos suplentes. Então, uma segunda piscina térmica que realmente pudesse trabalhar com crianças, adultos, idosos, um complexo aquático. Para as empresas que estão nos ouvindo, se quiserem patrocinar um complexo aquático público, a quem me chamem. E eu entendo que funcionaria, até como um modelo de negócio mesmo, para quem tiver interesse. Porque existe uma necessidade... existe essa demanda, vamos dizer, da pessoa que quer aprender a nadar, que quer fazer explorar esse lado aquático, enfim, mas também para quem está num tratamento, para quem está fazendo algo que um tipo de coisa, fisioterapia, que só pode ser feita na água. Hidroterapia. Então, eu entendo que esse tipo de público não tem um espaço nem em clínicas privadas, não tem muito. Não, então, Santa Maria nós não temos. É uma lacuna muito grande na cidade. Nós tínhamos também uma outra academia que fechou em Camobi, que até atendia
Até quando a universidade precisava reformar a piscina, alguma coisa assim, atendia também os nossos alunos, mas a maioria das nossas piscinas são de clubes, são de clubes particulares, e na região central da cidade mesmo, temos a nossa piscina pública aqui em Camobi, mas na região central da cidade nós não temos. Nós temos doenças especificamente, a maior parte delas, as reumáticas, que aquela temperatura da água, sabe? A água aquecida com exercício naquela intensidade determinada é fundamental para o tratamento, para o alívio da dor. Então, quantas pessoas a gente poderia atender numa piscina, não precisa nem ser olímpica, uma piscina semi-olímpica, quantas pessoas nós poderíamos atender por turma? Então, tendo um curso de educação física que tem um número de estagiários, de alunos que poderiam atuar também, então é uma carência muito grande. O espaço físico ainda é uma carência grande. E dentro dessa, de mais um dos títulos, né? Avaliação e prescrição de exercícios físicos para públicos especiais, que é o que se coaduna bem com esse projeto, né? É pensado daí para gestantes, para pessoas que têm algum tipo de limitação. E às vezes gestantes com doenças crônicas e limitações, idosos com doenças crônicas e limitações. O mais importante desse livro, para mim, está na apresentação e está no prefácio dele também, é que a importância da prescrição de exercício ser realmente individual. A gente não quer com os livros, com nenhum livro, com nenhuma cartilha, dar receitinha. Como tratar o cardiopata, como tratar o diabético. Não, o que a gente coloca são indicações e contraindicações, principalmente alertando sobre as contraindicações de alguns exercícios físicos, até exercícios aquáticos, porque tem muito médico que fala assim, vai para a água, que na água não tem contraindicação. Tem, conforme a temperatura da água, a intensidade, tem contraindicação, sim. Então, a maior informação dessas obras, desse livro especificamente, é que cada aluno tem a sua realidade, a sua individualidade biológica, e a prescrição do exercício físico tem que ser feito para a Jéssica, não para a Luciane. Por mais que a Jéssica e a Luciane tenham a mesma idade, aparentemente o mesmo condicionamento, não. A Jéssica precisa ser avaliada e o treino da Jéssica vai ser feito de acordo com a avaliação. Então, no livro, além da gente indicar instrumentos de avaliação, tudo de campo, né? Sem precisar do uso de laboratório. É muito importante que é para situações de campo, que tu pode trabalhar na academia, no estúdio, em casa. Então, a Jéssica, ela tem que fazer avaliações específicas para a faixa etária da Jéssica, e em cima dessas avaliações, a Luciane vai prescrever os exercícios, vai orientar. Num primeiro momento, a gente vai ficar reavaliando para ver se aqueles exercícios, se a Jéssica está se adaptando, se ela está gostando, porque tem mais isso também. Pode ser o ideal para a Jéssica, mas mentalmente a Jéssica não gostou daquele exercício. Tem que ter a adesão, né? Da pessoa eu digo que fazer. É a aceitação. Eu digo, aceita que dói menos. Não, tô brincando. Mas a pessoa tem que aceitar que ela precisa se exercitar. Então, ela tem que aceitar que ela vai ter que fazer um exercício. De repente, a gente começou com musculação. Não gostei da musculação com aparelho. Então, vamos fazer sem aparelho. A gente tem como fazer o exercício resistido sem o aparelho. Vamos fazer de uma outra forma. E aí vai muito da criatividade da pessoa que está trabalhando contigo também. Que é um outro alerta que nós deixamos no livro, principalmente hoje, que existem as consultorias virtuais. Sim. Que é muito bom por um lado e perigosíssimo pelo outro lado. Porque tu não sabe quem é o profissional ou não, ou se é profissional de verdade, a pessoa que está te orientando do outro lado. Então, a gente faz te liga bico de luz. A gente dá essas informações no livro também para tomar muito cuidado com a pessoa que está te assessorando do outro lado. E eu penso que tem alguma peculiaridade que é quase me colocando no lugar de quem vai prescrever os exercícios, situações que são quase paradoxais. Assim, por exemplo, um idoso que tem osteoporose. Mas ele precisa fazer o exercício, por isso, quanto mais exercício ele fizer, melhor ele fica, inclusive da osteoporose. Mas a progressão que tem que ser feita, o cuidado, as próprias questões reumáticas, articulares, né? Então, é muito parecido com uma reabilitação. Então, é uma reabilitação também. Né? É uma reabilitação.
Então, são, às vezes, uma mudança muito tênue, mas que para aquela qualidade da execução ou para a qualidade do resultado vai fazer muita diferença. A própria osteoporose, quando tu diz assim, a pessoa com osteoporose, ela precisa de impacto. Meu Deus, vai colocar a pessoa para correr. Gente, tu não vai colocar a pessoa para correr uma maratona. A gente está falando de impacto. Por exemplo, a hidroginástica, ela é um exercício aquático, ela tem impacto, ela tem menos impacto. Mas a partir do momento que o pé está na água, ela tem um impacto. Tem alguns tipos de hidropower, por exemplo, que tu coloca um colete. Nós temos coletes lá na piscina que a gente usa nos grupos de pessoas amputadas, por exemplo. Então, são coletes flutuadores, tu mexe o resto do corpo. Claro, né, que o membro amputado, ali como ele vai ficar fora da água, não tem o contato, mas tu tem como fazer a hidroginástica, fazer a aula com o colete. Aí tu não tem impacto nenhum. Mas, na maior parte das vezes, a hidroginástica tem impacto. Eu diria que o único exercício que realmente não tem impacto é a natação. Mas aí, será que a natação é interessante para a pessoa com osteoporose? Porque ela precisa fazer força. Precisa, a natação vai dar músculos. Mas ela também precisa de impacto. Então, às vezes, tu vê as pessoas... Existem piscinas em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, que são piscinas que têm raias de corrida. As pessoas correm dentro da água. Gente, o que parece? É excelente. A resistência da água, né? Um baita condicionamento físico. Tu vai ter ali, ó, a pressão hidrostática, né? Princípio de Arquimedes. Então, as propriedades físicas da água agindo no teu corpo. Então, tu vai mais rápido, tu vai conseguir um condicionamento físico adequado, se é o teu objetivo, né? Melhorar o condicionamento físico. Tu pode fazer exercícios musculares localizados dentro da água também. Tu pode fazer treinamento funcional dentro da água. Então, ó, N possibilidades de tu trabalhar dentro, sem ter aquele impacto exagerado que muitas vezes nós temos no solo, ou nas nossas ruas poluídas, ou nas nossas calçadas esburacadas e tudo mais, que não, ou sem o risco de um cachorro sair correndo atrás de ti, te morder ainda. Mas aí tu pode fazer o mesmo exercício dentro da água com menos impacto. Com a temperatura da água também ajudando no teu bem-estar, no alívio da dor. Então, existem inúmeras possibilidades de exercício que tu precisa escolher de que forma? Sendo bem orientado. Então, a importância de escolher um bom profissional, partindo do princípio, escolher um profissional, né? Então, eu nem cito quem não seja profissional, e um bom profissional, aquela pessoa que especialista ou estuda bastante. Nós temos aqui em Santa Maria uns 3 ou 4 ex-alunos que trabalham como personal, e eles pegam especificamente esses públicos, que são, inclusive 2 estão como autores do livro também, que pegam especificamente, eu trabalho com pessoas com doenças crônicas, ele quer encrenca, eu trabalho com cardiopata, eu trabalho com diabético, eu trabalho com obeso. Então, já existem, pessoas que trabalham com personal para esse público especial. Eu só trabalho com gestante. Mas o que muda na gestante? Muda tudo na gestante. Muda o centro de gravidade, conforme a barriga vai crescendo. Cada trimestre tem uma orientação de exercício físico. Vai depender como é que era a tua vida antes da gestação. Vai depender como é que é a tua gestação, da relação do profissional da educação física com o obstetra da pessoa. Eu fiz, na minha gestação, eu fiz exercício até o 8º mês. E, claro, a barriga atrapalha em alguns exercícios, a gente não consegue fazer. Tu perde a noção de espaço também. A gente se gruda nas coisas, claro, aumenta, né? Eu fui expulsa da academia porque a proprietária da academia um dia chegou para mim e disse assim: Jéssica, eu te agradeço muito que tu vem, que tu frequenta, isso é bem legal, mas cada vez que tu faz um leg press, eu acho que essa criança vai sair voando. Então, muito obrigada, mas não vem mais. Tu só paraste por recomendação médica? Eu parei porque eu fui expulsa da academia pela proprietária. Ela estava com medo já. Ela estava com medo. Mas eu me sentia muito bem. Então, apesar desse... enfim, o próprio peso nosso, né? Que a gente fica mais pesado, obviamente. Mas é uma sensação de que as coisas não estão paradas. Eu acho que essa coisa de se movimentar faz com que a gente não se sinta... acho que o peso vem se a gente fica parado. O exercício é vida. A gente se sente dinamizado, né? A circulação, pode até não estar muito animado para ir, né? Mas quando já está lá fazendo o exercício,
não é nem... eu acho que não é gostoso, eu acho que é muito pequeno, sabe? Mas é uma coisa que, ou pelo menos a mim, me impacta psicologicamente muito. Né? Essa coisa de você terminar com uma carga, terminar uma série e dizer, poxa vida, eu consegui. Né? Às vezes eu não fiz a série mais linda, mais bem executada de todo mundo, mas eu estava num clima quando estava em casa, cansada, aí está frio. Sempre vai ter uma justificativa para não fazer o exercício, né? Mas um amigo meu que diz o seguinte, se tu for fazer o exercício, tu não vai te arrepender de ter feito. Não vai. Tu nunca vai te arrepender de ter ido. Mas se tu não for... Pesa a consciência. Tu te arrepende de não ter ido. Então, pelo sim, pelo não, se tá feliz, se tá triste, vai e faz. Porque tu não vai te arrepender de ter ido e feito. Então, já é um... Tem uma senhora que ela está há muito tempo já nos nossos projetos na piscina, e como a gente está com reforma da piscina, então a piscina não está aberta para os projetos, então nós trocamos as turmas de hidro do projeto para Pilates, lá na antiga reitoria. E ela estava muito revoltada, reclamando que ela queria água e fazia muita falta a piscina, e ela não elogiava. Todo mundo parava para elogiar as aulas, aplaudia quando terminava, ela sempre séria, mas uma senhora com 90 anos. E aí um dia eu mexi com ela, eu tinha dado uma palestra para os alunos, e aí conversei com ela e disse para ela, tá, e daí... O que a senhora está achando da aula agora? Eu vi que ela estava mais soltinha. Ela disse assim para mim, satisfatórias. Para mim tá ótimo. Satisfatórias, não falta uma aula. Aquela senhorinha, sabe, que vai toda de jaquetinha colorida, assim, mara, satisfatórias. Então tá ótimo. Não era água, mas é o Pilates, tá tudo certo. Às vezes até pelo grupo de amigas que já tinha num grupo, e aí tem que fazer essa migração, tem que fazer a amizade. Até a gente tem que brigar às vezes. Tem umas que vão para interagir demais e não se concentram na aula. A gente tem que dar uma puxada de orelha, que nem escola, assim, a gente dá umas puxadas de orelha de vez em quando. Mas faz parte, essa interação social e afetiva é muito importante. E vamos então agora para o último dos livros, que é o Flexibilidade, que é o que nós efetivamente vamos lançar pela editora da UFSM, que vai estar lá no dia do nosso lançamento, no dia 13 de setembro. Estaremos lá. Conta um pouco, então, porque também flexibilidade é outro... É polêmico, na verdade, é bem polêmico, porque a flexibilidade, ela é uma qualidade física que ela está associada tanto às altas performances dos bailarinos, dos ginastas, dos atletas, de uma forma geral, como relacionado à saúde diretamente. Tu faz avaliações da saúde avaliando a flexibilidade. E aí as pessoas têm uma dificuldade em entender dentro da qualidade física, flexibilidade, o que é mobilidade articular, o que é alongamento, o que eu faço antes do treino de força, o que eu faço depois do treino de força. E é muito polêmico, porque conforme os autores que tu te inspira, eu digo que tu te inspira, eu tenho alguns colegas que idolatram alguns autores, eu digo inspira para ser mais suave, mais delicado. Nós vemos, por exemplo, a mobilidade articular antes do treino de força, comprovado cientificamente, que é aquilo que vai lá e lubrifica a tua articulação, ela melhora o teu treino de força. Então, tu teria, só um exemplo, né? A mobilidade antes do treino de força e no final, alongamento. Mas qual é a diferença da mobilidade para o alongamento? O alongamento seria aquele exercício, aquele movimento mais estático, que realmente tu vai levar a fibra. É bom que eu faça o movimento com as mãos, como se estivessem me vendo, né, Jéssica? É onde tu vai levar a fibra, que tu vai alongar realmente a fibra e tu vai estirar essa fibra, né? Ou estender essa fibra. Já a mobilidade articular, o objetivo é na articulação. Claro que tu vai estar trabalhando os músculos, tu vai estar trabalhando a articulação, mas o teu objetivo é lubrificar aquela articulação. Então, seria mobilidade, treino de força e alongamento. Aí vem questões que são levantadas. Eu fui ginasta, sou ex-ginasta, eu tenho uma professora que fala que a gente nunca é ex, não existe ex-bailarina, ex-ginasta, é uma vida inteira, a gente tem que se cobrar para isso. Ai, meu Deus, já é tanta cobrança na vida. E o ginasta, por exemplo, ele faz treino de força, mobilidade e alongamento o dia inteiro. Tu pode dividir o treino da manhã, treino da tarde, treino da noite, mas é uma constante, porque o ginasta, além de precisar ser flexível, ele tem que ser forte.
Ao mesmo tempo que, para evitar as lesões, ele tem que trabalhar muita mobilidade articular, porque as articulações precisam estar bem lubrificadas. Então, dentro da nossa área, dentro da nossa profissão, o profissional ele tem que entender muito as definições, bem que a gente coloca no título, as definições da qualidade física, flexibilidade. Tu tem que saber direcioná-la para o alto nível, que é para o treinamento, como é que tu vai utilizar para o treinamento e na qualidade de vida, e na saúde. Eu trabalho de base do idoso, mobilidade articular e força. Porque o idoso ele tem que conseguir agachar, ele tem que sentar, ele tem que levantar da cadeira, ele tem que pegar uma sacola. E outra, hoje em dia tem idoso marombeiro. Tem. Tu vê o idoso na academia treinando pesado. São meus divos. É lindo, é lindo. Eu miro neles. Eu também, acho a coisa mais linda. Eu digo, meu Deus, com 52 eu não tô nem aos pés daquela outra lá com 70. E eu acho lindo de ver. Então, a gente tem que entender que não é uma questão estética, é uma questão de vida, de qualidade de vida. Então, aí entra bem paradoxal, tu vai estudar a mesma qualidade física, levando bem, e nós trazemos isso no livro, quando tu tá levando para o alto nível e para a saúde, para a qualidade de vida, para a medicina preventiva, para a manutenção da saúde. E as pessoas têm que entenderem que a mesma qualidade de física, assim como o treinamento de força, ela pode ser trabalhada em duas vertentes bem diferentes com excelência, mas tu tem que entender essa qualidade física. Do ponto de vista fisiológico, biomecânico, tu tem que entender o que está acontecendo com o corpo do teu aluno, do teu cliente, do teu paciente, para te poder prescrever o exercício físico. E nós trazemos nos livros também uma série de instrumentos, equipamentos fáceis, até de tu construir, de tu ter, de tu comprar facilmente, para poder fazer em situações de campo também. Na academia, em casa, no clube, como avaliar a qualidade física, a flexibilidade, para poder prescrever exercícios físicos para melhorar essa qualidade física, tanto para o alto nível como para a saúde. É importante destacar também que daí às vezes, essa pequena mudança que precisa ser feita nessa personalização de um acompanhamento, de um trabalho, aí que entra mais do que nunca a expertise do profissional, que, claro, que é formado, é meio redundante o profissional que é formado. Porque esse olhar do detalhe, fazer uma analogia talvez um pouco infantil aqui, mas não é simplesmente como se fosse um artista marcial que está indo da faixa branca para a faixa amarela. Não, é o da faixa preta para a faixa preta com a pontinha dourada. Exatamente, né? É o detalhe Jéssica, do perfeito. detalhe, né? Então, e é isso que se espera, porque é um público realmente mais difícil, né? Em certa medida, mais delicado, né? Enfim... Aí nós temos dois públicos bem difíceis, que é o atleta de alto nível e o idoso, por exemplo, com doença reumática. Extremos vão exigir muito de ti. Tu tem que estudar muito e tu vai fazer prescrições completamente diferentes para cada um deles. E temos uma outra questão que eu entendo que quando a gente pensa assim, alguém que já esteve com um familiar hospitalizado, por exemplo, ou que precisou cuidar de alguém, né? Eventualmente se cuida de alguém. Quando a gente pensa na beleza de um corpo que funciona, né? A quantidade de movimento que a gente faz para botar uma manga de uma camiseta, né? E ter que ajudar alguém a fazer isso. São quantas engrenagens? Não, né? Eu me emociono, eu digo, e um dos motivos também, até de eu ter feito educação física e depois de ter começado a fisioterapia também, tu devolver o movimento para a pessoa, tu recuperar o movimento, é tão lindo quando tu ensinar um movimento. Tá? Tu ensinar uma pirueta na dança é tão lindo quando tu ver uma pessoa que está se recuperando de um acidente, de um trauma, sabe? Aquele movimento básico de pentear o cabelo, de levantar da cama, ou a própria deambulação, tu ver a pessoa caminhando. É lindo, sabe? Do domínio da mente sobre o corpo, de tudo que envolve o exercício físico, da complexidade que é
o exercício físico. Eu sou suspeita, porque é a minha área de vida, de paixão, eu sou apaixonada pelo exercício físico, mas se eu fosse escolher a profissão do futuro, eu digo que é a educação física, num trabalho multiprofissional. Por quê? Porque aí entra, como eu falei, a prevenção de doenças, o tratamento para diferentes tipos de doenças e ainda a manutenção da saúde. O exercício físico, ele está em tudo. E a avaliação e a prescrição são fundamentais para tu conseguir trabalhar essa complexidade de uma forma que ela dê certo. Sendo que cada corpo é um universo. E tu vai ter que trabalhar naquele universo, com as armas que tu tem, da melhor forma possível. É importante, quando a gente pensa, né, voltando um pouquinho para essa questão da reabilitação, quando alguém está desenvolvendo, é um esportista, está lá desenvolvendo alguma atividade, ele está indo de um ponto regular para um máximo, ele está indo para um ganho. Só que a pessoa que está na reabilitação, ela perdeu. Ela perdeu coisas, ela perdeu potencialidades. Então, eu acho que quando ela retorna para aquilo que seria o regular, o normal, o que ela sempre teve, ela valoriza mais. Pode ser ele tão... foi tirado e ela conseguiu, a duras penas, reaver, né? Parafraseando a minha aluna, é tão satisfatório para essa pessoa conseguir fazer o básico que antes ela conseguia, do que um medalhista, um atleta, ganhar uma medalha, por exemplo. Porque é uma vitória. E a pessoa, quando ela está em reabilitação, cada passinho a mais é uma vitória. Eu também acho que é inevitável pensar em pessoas da família em que cada movimento que era reabilitado era uma festa. Literalmente, olha, fulano não estava conseguindo fazer tal coisa ontem e hoje conseguiu. Uma respiração mais profunda, assoprar por 10 segundos. Sabe? Então, isso são coisas que a gente percebe que o corpo está buscando o caminho, né? E a gente dá o estímulo para ele... E não é lindo isso? É lindo. Eu Participar lindo. desse processo todo é muito bonito. Até porque, muitas vezes, é doloroso, é desanimador. Então, eu acho que um puxa o outro nessas dinâmicas. E contamina, né? essa alegria contamina. É importante que os livros, até quando a gente estava brincando ali do profissional formado, a gente brinca, mas infelizmente várias pessoas se passam por profissionais de educação física e não são formados em educação física, enfim. Não é essa a temática do nosso assunto, mas nós deixamos sempre essa dica nos livros, nas cartilhas, o quanto é, claro que aqui a gente está orientando, a gente dá várias sugestões, mas o quanto é importante tu ter a orientação desse profissional, porque às vezes esse ajuste que tu falou, esse detalhezinho, é só o profissional que vai conseguir observar. Um olhar. E fazer aquela diferença da Jéssica para a Luciane. E infelizmente, tu ainda vê em academia aquele pessoalzinho treinando em grupo, todos fazendo o mesmo treino. É incrível, ainda existem. Eu mesmo que deviam estar no playzinho, brincando na pracinha, mas aí tu vê aquela galerinha, todo mundo fazendo... Gente, não façam isso. Gostei mais do teu treino, deixa eu fazer esse que eu não gostei também. Aumentei uma série do treino de perna. Vou aumentar também. Não é no achismo. Então, tem muito estudo atrás de uma prescrição de um exercício físico. Então, procurem bons profissionais. Na minha academia não tem um instrutor bom. Procura um personal. O médico, a pessoa não se importa de pagar R$400 por uma consulta, mas às vezes para um personal, R$70, que absurdo. Então tu tem que traçar prioridades na tua vida e ver o que é importante. Gostaríamos que todos atendessem bem os alunos na academia, a gente sabe que nem sempre é assim. E às vezes tu tem um instrutor para atender 10 pessoas na academia. Mas o objetivo desses produtos editoriais é botar aquele elefantezinho atrás da tua orelha para começar... Não é nem a pulga, é um elefante. Não, um elefantezinho para a Jéssica começar a questionar. O meu instrutor não fez isso, meu instrutor não me avaliou, meu instrutor não está cuidando da minha respiração, meu instrutor não está cuidando da minha postura, estou bocejando demais na minha aula durante o exercício, então sinal que eu não estou respirando direito. Então, o nosso objetivo é isso aí mesmo, indicações e contraindicações, mostrar o que está errado no treino para que um profissional de verdade te oriente na execução. Nós estamos indo agora para os nossos minutinhos finais.
alguma fala, alguma sugestão, se alguém quiser te procurar, fazer parte do grupo de pesquisa, do núcleo, desses projetos, como é que procede? Tá, queria te agradecer mais uma vez, então, agradeço sempre, muito obrigada pelo espaço que vocês abrem. Nós temos o Instagram do NEMAEFES, do Núcleo de Estudos e Medidas de Avaliação dos Exercícios Físicos e Saúde. Tem o meu Instagram, tá DRA, Luciane Sanchotene Etchepari. Bom, uma Luciane Sanchotene complicada que tiver lá é o meu sobrenome. Temos o Instagram dos projetos, mas entrando na minha bio, entrando no meu Instagram, tem o Instagram de todos os projetos ali. São todos os projetos gratuitos, todos os nossos livros e cartilhas até hoje produzidos também gratuitos para a comunidade. E eu estou sempre à disposição para tirar as dúvidas das pessoas dos projetos, entre em contato, quero participar dos projetos. Se não consegue dentro do Instagram do projeto, me procura no Instagram. Aqui na UFSM também, então hoje sou coordenadora do curso de Educação Física. Estaremos no Descubra, quem tem interesse em fazer o curso de Educação Física. Eu agradeço muito, muito de poder falar da minha profissão, poder falar do que a gente faz pela profissão ainda, que ainda para mim é a profissão do futuro. Que bom, não, temos que pensar assim, senão a gente se desestimula. É verdade. E é importante destacar que são várias frentes, né? Quem quiser, o aluno que quiser te procurar para fazer parte de algum projeto, sim, pode ser, como é uma equipe multidisciplinar, se houver algum enfermeiro, algum fisioterapeuta, pode também. Profissionais que também querem trabalhar como voluntários, algumas horas por semana serão muito bem-vindos, da enfermagem, psicologia, medicina, nutrição, físio, educação física, TO. Empresários que quiserem construir uma piscina. Adoraríamos, fica a dica. Luciane, muito obrigada. Agradeço, Jéssica, mais uma vez. Participação aqui, a gente sempre se diverte muito, né? Eu adoro. Episódio também. Então, para você que nos escutou, um grande abraço. Fique conosco, nos acompanhe aí nas nossas ações da Feira do Livro e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.